Maravilha, pessoal, vamos para mais uma aula aqui de redação das minhas férias. Mesmo jeito que eu fiz com vocês ano passado, que eu falei uma viagem que eu fiz para a África, falando sobre clima, aqui eu vou falar um pouquinho de população, tá? Então vai ser super breve, mas é para meio que tocar num assunto que a gente não tocou nas lives, que é sobre migrações internacionais para o Brasil, principalmente falando da migração dos europeus para a região sul e sudeste do Brasil, que aparece bastante nos vestibulares, tanto aqui do sudeste quanto da região sul. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, essa redação das minhas férias, ela começa falando de cartografia. Foram férias que eu, Bárbara e os gloriosos e inoxidáveis professor Danilo e contadora Luciana, dois amigos, irmãos nossos lá de Fortaleza, grandes abraços para vocês, a gente fez essa viagem juntos, nós quatro de carro, entre Jundiaí e Buenos Aires, tá? Então, na parte de cartografia, se alguém aí quiser relembrar esse assunto, aqui tem as coordenadas de Jundiaí e Buenos Aires, né? Seguindo esse trajeto, para qual direção eu vou? Então, quem quiser praticar, né, ainda aquela coisa de orientação espacial, seguindo o trajeto, em qual direção a gente vai? Vocês querem praticar isso? Peguem os slides, pratiquem, mandem para minha resposta, a gente vai conversando, não é o foco agora. Está aqui ó, o caminho que a gente fez, passamos por Curitiba, Gramado, Porto Alegre, Balneário Camboriú, até Colônia do Sacramento, aqui embaixo no Uruguai. Tá? Fizemos de quase 5.000 quilômetros aí de carro e daria 2 horas e meia de avião, fizemos em vários dias. Né? Maravilha, saudade disso. Agora tem filho, ferrou. Né? Falando de cartografia ainda, que a gente fala de escala, né? De distância. Então, não vamos tocar nesse assunto agora. Quem quiser fazer para relembrar, legal. Depois fala comigo pelas respostas e a gente vai tirando as dúvidas. Tá bom? Climatologia com diferente temperatura, máximas e mínimas, relação à altitude, bacana como você explicaria essas diferenças, legal. Algumas fotinhas de blogueiragem de casaco para falar também de clima em relação à latitude do local, lá do Uruguai. Relevos aí no Rio Grande do Sul, relevos vulcânicos, muito bonito demais, né? Tirei uma foto lá de Oz e ó, que legal, né, cara? Que saudade. Não é o nosso foco agora aqui falar de relevo, é o foco da galera do primeiro ano, vocês estão no segundo, né? E vamos falar disso daqui. População, cidade de Gramado. Olha só a arquitetura da cidade. Uma arquitetura que não é muito comum, a gente vê no Brasilzão no geral. Mas na região sul do Brasil, em alguns lugares aqui do sudeste, a gente acha também esse tipo de arquitetura europeia, mas mais alemã. Uma coisa mais voltada para o centro Europa, Europa Oriental. Né? Esse tipo de arquitetura. Pega ali os alemães, às vezes os poloneses, pega até um pouco de... se for dar uma abertura a mais, ucranianos, ali República Tcheca, enfim, alguns desses que têm representatividade no Brasil, né? Principalmente na região sul. Então a gente vê esse tipo de arquitetura e aí vem que tipo de relação com a população do Brasil essa cidade traz. Bom, ela vai mostrar justamente a migração dos europeus para o Brasil. A partir do século XIX, isso começa a acontecer bastante para o Brasil, tema de uma das questões de uma daquelas listas de população extras, uma questão de segunda fase da Unicamp, que fala justamente disso. Tá? Os europeus indo para o Brasil. Por que eles vieram para cá? O que aconteceu? Pô, não é o brasileiro que vai para a Europa? Por que o europeu vem para o Brasil? Pô, professor, que bagunça, que droga, não sei de nada, meu Deus. Calma. Os brasileiros vão para a Europa hoje em busca de melhor qualidade de vida e tal, mas a história nunca sempre foi assim. Né? A história muda, os contextos mudam de acordo com o passar do tempo. A Europa já passou por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, outras guerras do Napoleão antes, mais um monte de guerra. E aí os países ficavam ferrados nesse momento e eles iam para outros lugares. A população ia para outros lugares. Tá? Guerra Fria também, depois da dissolução da União Soviética e muita gente se movimentando por causa disso. Então a Europa já foi um lugar que expulsou as pessoas de lá por vários motivos. E no século XIX, o governo brasileiro tinha ficado independente. Né? O Brasil, independente de Portugal, abre os seus portos. Quando Portugal era que tinha a gente como colônia deles, não era permitido os estrangeiros virem para o Brasil fazer migração à vontade. Não era. Com o Brasil independente, nossos portos são abertos aos estrangeiros. Então o Brasil se torna uma opção de migração. Olha só, antes o Brasil não era opção de migração. O Brasil se torna uma opção de imigração.
E a Europa estava passando no século XIX, principalmente alguns países, por exemplo, Itália e Alemanha. Itália e Alemanha estavam passando pelo processo de unificação dos países, eles nem eram países ainda. Eles estavam se unificando, eram unificações super recentes. Né? Então, claro que uma unificação vai trazer várias instabilidades econômicas, sociais, várias transformações. E muita gente nesse período estava numa condição de vida ruim. Junta o Brasil recebendo pessoa e alguns países europeus em condições ruins. Juntando essas duas pessoas, essas duas coisas, ainda vem o governo brasileiro fazendo propaganda na Europa do Brasil. Tipo, venham para o Brasil, venham para o Brasil. O governo ajuda vocês a vir para o Brasil. Aqui no Brasil tem muita terra, aqui o clima é bom, aqui tem praia, pá. Né? O governo brasileiro fez muita propaganda para tentar atrair os europeus para o Brasil, principalmente para a região sul. Quais eram os motivos disso, pessoal? Bom, o Brasil, ficar independente, tinha aberto seus portos, queria introduzir, né, o Brasil para o resto do mundo, queria se introduzir no resto do mundo, queria abrir a sua economia. Tá? Então, uma chance disso era indo atrás de pessoas de outros lugares. Tá? O Brasil estava também passando pelo seu processo de liberação dos escravos, ainda bem. Demorou para fazer isso, foi um dos últimos lugares do mundo que fez isso. Né? Só que você tem que tirar essa mão de obra e botar outra mão de obra no lugar. A mão de obra assalariada, em muitos locais, foi substituída a mão de obra de escravos por mão de obra assalariada dos europeus que estavam vindo. Eles iam trabalhar nas fazendas, alguns iam para as áreas urbanas aqui do Sudeste, mas muitos iam para as fazendas trabalhar lá. Então, eles vinham também para a substituição de mão de obra. Na região sul, principalmente, eles vieram para colonizar a região. Região sul, pessoal, o Brasil passou por uma guerra ali, Guerra do Paraguai, envolveu Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, e a região sul ela é muito próxima desses vizinhos todos. E fronteira de país é uma coisa que não é fixa, ela pode se mover. Sabe? Se a população, por exemplo, do Paraguai começasse a passar a fronteira e começasse a fazer cidades do nosso lado, e o governo do Brasil, sem perceber, que naquela época não tinha satélite, não tinha avião, não tinha nada, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, se a população paraguaia começasse a ocupar o nosso território, e começa a criar uma cidade, que começa a crescer, começa a criar serviços, começa a criar relação com a terra, eles não vão querer sair mais. E a fronteira provavelmente pode se mover. O Brasil poderia perder terras na região sul, que era muito pouco povoada perto dos países vizinhos. Eles tinham então uma urgência em povoar a região sul, já que os seus vizinhos tinham cidades próximas à fronteira. Então os europeus estavam vindo, foram mandados para lá também. Então lá a gente tem muito italiano, a gente tem muito alemão, a gente tem em alguns locais russos, ucranianos, poloneses, em Curitiba a gente tem bastante, no Paraná a gente tem bastante. Né? Então eles foram lá por esse motivo também, colonização da região sul. Tá bom? Maravilha. Existe um motivo, pessoal, que apesar de não ser oficial na política do governo, ele existia por trás, sim, que tem a ver com a cor das pessoas, um motivo racista que existe até hoje, na verdade, infelizmente. Esse quadro aqui se chama Redenção de Khan. Quando eu fiz essa viagem lá para Buenos Aires com esses amigos nossos, eles continuaram para Rio de Janeiro e outros lugares antes de voltarem para Fortaleza, que eles são de Fortaleza. E no Rio de Janeiro eles passaram no museu e eles viram esse quadro, A Redenção de Khan, de 1895. O que a gente vê no quadro? Uma senhora preta agradecendo, né? E a filha dela, parda, tudo bem? O marido da filha dela, branco, e o bebê, branco. Tá? Qual é o contexto do quadro? O contexto do quadro é a senhora agradecendo pelo neto dela ser branco. E, portanto, ele não sofreria de todo o preconceito que uma pele preta traria para ele no século XIX no Brasil. Se hoje em dia ainda traz, imagina no século XIX o que não era. Né? Então, esse quadro aí, ele remete a um motivo que é do branqueamento da população, apesar de não ser um motivo oficial. Olha só esse texto que acompanha o quadro. Né? Esta tela ilustrou o ensaio apresentado pelo médico e diretor do Museu Nacional na época, então o museu mais importante do Brasil, João Batista Lacerda, no Congresso Universal de Raças em Londres, em 1911. Nesta ocasião, Lacerda defendeu o pensamento racista corrente entre as elites governantes, cientistas e intelectuais da época, de que o Brasil só poderia ser uma nação civilizada se branqueasse a sua população através da mestiçagem. Olha que absurdo isso aí. Mas na época era defendido
por alguns cientistas, intelectuais e a elite do governo, apesar de não estar escrito na política do governo isso, né? Pelo menos eu nunca vi. Para ele, este quadro em que a avó agradece aos céus por seu neto, fruto da união entre sua filha mestiça e um branco, pobre, ter nascido branco, revelava a possibilidade de branqueamento em 13 gerações. Então, para o médico que estava analisando isso, ele achava que lá em 2012, por causa da mistura, e segundo ele, o quadro revelando que 13 gerações eram suficientes para branquear as pessoas, né? Nas projeções dele, então, a gradual diluição de mestiços e negros faria com que em 2012 a população brasileira fosse quase toda branca. Esse senhor aí está totalmente errado e com um raciocínio totalmente escroto, né? Desculpa a palavra, mas é essa a palavra mesmo. E o Brasil ainda hoje tem, na maior parte da sua população, mais da metade, pretos e pardos. Então, claro que o raciocínio dele não funcionou, claro que é um raciocínio totalmente racista, não estava dentro da política oficial de trazer os europeus para cá, porém, a gente sabe que isso existia sim, esse pensamento existia na época. Tá? Com os europeus vindo para cá, pessoal, eles trouxeram algumas coisas. Então a Europa ela era mais avançada socialmente e economicamente que o Brasil. Isso trouxe algumas coisas para cá. Por exemplo, os caras já tinham uma noção muito melhor da parte do funcionamento das indústrias, de como fazia algumas culturas, né? Cultura eu quero dizer plantação no campo, né? Então alguns tipos de plantação em campo, alguns métodos para plantar diferentes. Então eles foram trazendo para o Brasil essas ideias europeias que aqui no Brasil ainda não existia. Então quando chegaram lá na região sul, por exemplo, que foram em maior quantidade, eles foram botados em lotes pequenos, né? Então não foram criações de grandes latifúndios, foram lotes pequenos já demarcados por empresas de colonização na época. E esses lotes pequenos eles eram familiares, as famílias iam trabalhando ali, então eram os pequenos lotes familiares, e muitas vezes as famílias elas até trabalhavam em grupos, gerando aí os cooperativismos que eles trouxeram nessa ideia lá da Europa, então do cooperativismo, e gerou até grandes cooperativas no sul do Brasil, que a gente conhece até hoje, por exemplo a Batavo, tem aquela mulherzinha com um traje típico holandês, né, se não me engano, Batavo, fundada por imigrantes holandeses. Então eles trouxeram de lá, talvez também isso podia até ser um dos objetivos do governo, mas não estava escrito também, eles trouxeram várias técnicas e vários modos de produção, de criação de alguns animais ou plantas, eles trouxeram várias coisas com eles, a cultura deles mesmo, eles trouxeram para cá e, claro, ajudaram também a desenvolver novos métodos de produção, de criação das áreas urbanas e tal, do Brasil. Assim como quando os africanos foram trazidos para cá à força, a cultura deles veio e ainda é muito forte entre nós, uma cultura que eu particularmente adoro, né? Ainda é muito forte entre nós, a cultura dos portugueses ainda é muito forte entre nós, a cultura indígena ainda é muito forte, principalmente em algumas regiões do Brasil. Então, quando vieram esses outros europeus, que não foram os portugueses ou os espanhóis, que já estavam aqui na América, eles também trouxeram a parcela deles, tá? E sem falar deles, a gente pode falar também dos japoneses, que começaram a migrar para o Brasil a partir de 1908, que chegou o primeiro navio do Porto Santos, Kasatomaru, não sei se fala assim, mas é o Kasatomaru. Em 1908, ele chegou em Santos trazendo os primeiros japoneses para o Brasil, que também influenciaram bastante com a sua cultura algumas partes do nosso território. Estão muito concentrados no norte do Paraná, no estado de São Paulo, no sudeste, alguns até na região norte. Tá? Então os japoneses também vieram nesse período, nesse mesmo esquema do governo brasileiro de trazer estrangeiros para cá, não vieram só os europeus, os japoneses também vieram. Tá? Isso depois do governo japonês vir aqui para ver se o lugar era bom para receber os seus habitantes. O Japão passava também por um período muito conturbado, estava se reabrindo para o mundo também, tinha questões socioeconômicas muito frágeis na época, então muitos japoneses vieram para cá em viagens de navio, tá bom? Beleza, pessoal? Maravilha, então. Então eu queria mostrar para vocês essa questão aqui da viagem das férias relacionado com a nossa aula e que vocês podem relacionar a geografia com o que vocês quiserem, aonde vocês estiverem, tá bom? Essa é a parte linda da nossa ciência, beleza? Grande abraço para vocês, ficamos por aqui. Bom Todd!